Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Nós já fizemos aqui nesse canal a resenha desse livro aqui, Jung e os Pós-Jungianos, de Andrew Samuels, mas eu não me contive, eu acho que ele não achei que foi suficiente, porque a gente já leu esse livro há algum tempo atrás. Eu já falei para vocês que eu tinha essa versão aqui, antiga, e recentemente saiu recentemente esse ano, né? E já vi até um vídeo do próprio autor que está vivo, falando, né, sobre a importância desse livro para ele, a importância desse livro na época em que Jung morreu e ninguém sabia que rumo tomaria a psicologia junguiana a partir de então. E ele faz uma explicação bem detalhada, bem assim, minuciosa de como isso aconteceu, as diferenças de opiniões entre os pós-jungianos, né, e os considerados também por muitos junguianos até, né, e a gente entender o que é que havia ainda de original em alguns autores, em alguns terapeutas, alguns analistas, o que modificou e como modificou, até dentro das várias linhas que cada um trabalha, como existem variações, como ele classificou isso. Então esse livro é muito rico em relação a isso. É um livro caro, ele está assim, dentre esses livros da edição Reflexões Junguianas, que é uma coleção que vai estar dando nome a esse quadro que nós vamos começar agora com esse Vida, que é trabalhar vários livros dessa coleção aqui que a gente tem e que a gente acha válido que a gente fale, que a gente acha válido falar sobre eles, né? O outro que está programado logo em seguida é esse aqui, Encontros com a Alma, que eu estou fazendo um estudo detalhado sobre ele para poder trazer para vocês também aqui. Depois a gente vai também fazer uma sessão que é a série Bollinger e também a série Philemon, falando dos livros de Jung, dessas séries diferentes que a gente tem nas publicações, tanto fora do Brasil quanto a editora Vozes tem feito isso também, essa divisão em séries. Nem todas as séries estão completas ainda, estão em andamento. Eu já estou até fazendo estudos de algumas que não foram publicadas ainda, que estão ainda em inglês, e até já estou entendendo por que algumas não foram publicadas, foram deixadas para depois, e isso tudo a gente vai trabalhar aqui com determinadas divisões em playlists para vocês, se quiserem ver na sequência os livros dentro dessas séries, vocês vão ver, ainda que a gente já tenha uma playlist dos vídeos de Jung, certo? Então vamos ver agora com mais detalhes sobre Jung e os pós-jungianos. Não necessariamente isso aqui a gente poderia chamar sim de uma resenha, mas se for chamar de uma resenha vai ser uma resenha detalhada, né, e vai entrar, na verdade, dentro de um quadro que a gente vai chamar a partir de agora de série Reflexões Junguianas, certo? Então fiquem ligados para ver isso logo depois da nossa vinheta. Bom, então vamos lá, né? Vamos trabalhar esse tema com alguns slides que eu achei importantíssimo a gente trazer, porque são slides que ajudam a gente a compreender melhor a classificação, o entendimento. Os slides os vídeos dessa série Reflexões Junguianas, que vocês estão vendo aí, a thumbnail desse primeiro aí, né? Jung e os Pós-Jungianos, de Andrew Samuels, vão estar sempre com uma explicação, como se fosse uma aula assim, programada, utilizando esses textos, utilizando textos originais, né, do próprio livro. Fica mais fácil nesse caso aqui, porque eu tinha ele em PDF e podia resgatar alguns livros em inglês. A gente vai estar traduzindo e vai conseguir adiantar para vocês a publicação aqui. Quem sabe, se a gente passar adiante e ultrapassar os livros já existentes da série Reflexões Junguianas, vai ser difícil, porque já tem muitas publicações e eu tenho muitos aqui, nem todos eu adquiri ainda, né? Mas das outras séries a gente até tem alguns outros. A série Philemon mesmo, estão saindo vários livros agora e muitos ainda não saíram. A gente vai estar sempre, dentro do possível, trazendo esses livros aqui para vocês também, certo? Bom, nessa slide aqui vocês já veem, vou botar um ponteiro aqui para ajudar. Vocês já estão vendo aqui as 3 figuras importantes para esse livro aqui, né? E no decorrer vocês vão entender quem são eles e por que eles estão aí na capa do livro, certo? Aliás, na capa do livro não, na thumbnail do nosso vídeo. Eu começo, para aqueles que ainda não estão habituados com
o autor, né, digamos assim, das obras que deram origem a esse trabalho aqui, né, porque quem fala de junguiano e pós-junguiano está se referindo a pessoas que seguem a linha de Jung de alguma forma, né. Tá aqui parte 2, porque inicialmente eu ia colocar, eu acabei esquecendo de deletar isso, né, mas assim, a gente pretendia fazer esse vídeo como parte 2 da resenha que fizemos antes, mas depois a gente chegou à conclusão de que não seria uma parte 2, na verdade é a parte 1 de um novo quadro que a gente vai estar fazendo aqui, que é a série Reflexões Junguianas. Bom, mas é importante chamar a atenção para vocês quem é Jung, para aqueles que não sabem, né, porque os pós-junguianos são aqueles que seguiram o caminho de Jung de alguma forma, arrisca ou não, a partir da morte de Jung, e por isso que até muitos se consideram, eu disse no começo, né, alguns se consideram até junguianos e não pós-junguianos, porque seguem mesmo a risca, mas para que a gente possa englobar todos os que seguiram de uma forma ou de outra a linha de Jung num quadro só, eles acabam sendo chamados pós-junguianos. Isso foi uma ideia que surgiu do próprio Andrew Summers, né, que eu até vou deixar um link na descrição aqui de um vídeo que ele esclarece sobre esse livro. Ele fala, inclusive, num vídeo sobre esse lançamento no Brasil, né? O lançamento desse livro, o relançamento desse livro no Brasil, porque antes a editora Vozes não tinha lançado. A editora que lançou anteriormente foi a editora Imago, que é essa daqui, né? Então, agora que nós temos uma edição da editora Vozes, e que ele comenta dessa edição numa live com um brasileiro, que está explicando de certa forma, então eu vou deixar no link aí para vocês verem ele falando sobre o livro, até falando detalhes de coisas importantes que esse livro tem, de coisas que eu não sabia, inclusive, quando eu comprei esse livro dessa versão agora, tendo lido ele há muitos anos atrás, eu acabei tendo acesso a essas informações que o próprio autor trouxe. Bom, Carl Gustav Jung nasceu na Suíça em 26 de julho de 1875, na cidade de Casswil. Seu pai e vários parentes próximos eram pastores luteranos. Desde cedo mostrou-se uma criança com capacidade intelectual acima da média e era dotado de grande sensibilidade. Carl se formou em medicina em 1900 e se especializou na área de psiquiatria. Fundador da Escola de Psicologia Analítica, o médico desenvolveu conceitos como self, complexos, arquétipos, inconsciente pessoal e coletivo, transferência e contra-transferência, imaginação ativa e uma psicologia especialmente baseada nos arquétipos para tratar do desenvolvimento da personalidade, somente para citar aquelas ideias que vão ser mais citadas nesta obra de Andrew Summers. Bom, então vamos aqui a um primeiro slide retirado aqui do livro, que assim, a gente vai estar passando por cima de muita coisa, vocês vão ver que o livro, antes de chegar nas classificações, ele fala algumas coisas também, mas assim, aqui eu estou mostrando as 4 grandes classificações que a gente encontra no livro, antes de falar da própria dele, que seria a 4ª, do próprio Andrew Summers, que está aqui a figura dele, né? A gente tem a classificação de Adler, né? Gerard Adler, tem a classificação de Michael Fordham, a de Naomi Goldberg e a de Andrew Summers. Então, a primeira classificação é entre ortodoxa, não ortodoxa. Ele chama assim, grupo ortodoxo, grupo não ortodoxo, grupo central. Então, essa é a primeira classificação. A segunda, Escola de Zurique e Escola de Londres, a de Fordham. A classificação de Goldenberg, que é segunda geração e terceira geração, e a classificação de Summers é clássica, desenvolvimentista e arquetípica. Aqui eu faço uma ressalva, que é assim, na tradução a gente encontra assim, clássica, de desenvolvimento e arquetípica. Eu tenho ouvido há muito tempo, eu não sou psicólogo, mas eu assim, tenho estudado Jung há muito tempo, mas eu tenho ouvido muitos autores utilizarem a terminologia desenvolvimentista, que é a forma mais assim, concisa para explicar e mais comum a gente falar dentro da linha junguiana. Então eu acabei adotando esse nome, esse termo, em vez de desenvolvimento, porque inclusive eu acho que fica melhor, mais elegante. É uma palavra só, né? Não tem que ter o de desenvolvimento, como às vezes a gente acaba, quando não encontra uma palavra
adequada para substituir, para ser uma palavra única. Nesse caso aí tem, então eu estou usando essa. Clássica, desenvolvimentista e arquetípica é a classificação do Andrew Samuels. Então essa é uma classificação que vingou, é uma classificação que talvez tenha sido a mais, digamos assim, coerente, a mais assim, precisa, vamos dizer assim, que traz informações mais fáceis da gente entender por que está sendo classificado desse jeito. Então, vamos começar então pela Escola de Classificação de Adler, que foi feita em 1967, essa classificação. Grupo ortodoxo seria o grupo que continua a usar os conceitos e abordagens de Jung, mais ou menos na forma e maneira em que ele os deixou. Conceitos como amplificação e imaginação ativa se destacam clinicamente aqui. Então isso está bem claro, na verdade, né? A gente entendendo aí o que é amplificação. Na verdade, sinteticamente, é quando você utiliza de símbolos de várias culturas, várias áreas, mitologia, contos de fadas, sonhos, quando a gente usa ampliações desses símbolos com outros detalhes que esses símbolos tragam. Você vai pensar você sonha com o caduceu de Hermes, ou melhor, o bastão de Hermes ou o caduceu de Asclépio. A gente vai lá na mitologia ver o que é que o caduceu representa, o que ele significa, o que é que cada curvinha daquele caduceu tem a ver com o significado, o símbolo dele. Então você vai fazendo uma ampliação, uma complementação cada vez maior do significado que o sonho tem para trazer, porque é um arquétipo. Então é algo que tem muito mais informação do que aquela que a gente vê ou aquela que a gente sabe pelo consciente. A nível inconsciente tem muito mais informação, muitos detalhes. Então o inconsciente está usando uma linguagem que muitas vezes o consciente não conhece, e a gente recorrendo a esse arcabouço de conteúdos que estão aí guardados, acumulando ano após ano, século após século na história da humanidade, a gente vai ter informações que a gente precisa para o nosso aprendizado, para o nossa cura, nosso restabelecimento de alguma coisa, quando o sonho vem trazer uma mensagem desse tipo. Então, aí nesse caso, o Adler usa muito quer dizer, não é o Adler que usa muito na classificação de Adler, esse grupo ortodoxo utiliza muito a amplificação e a imaginação ativa, que é uma técnica que a gente, quase que uma espécie de sonhando acordado, a gente tentar usar a imaginação como uma forma de fantasia provocada que a gente cria para que a gente possa também, nesse caso, fazer um contato com o inconsciente, fazer ele brotar de alguma forma, abrindo portas para esse inconsciente se expressar de alguma maneira, usando arte-terapia, usando algum recurso de prospecção do inconsciente que seja interessante, né, para isso aí. Bom, aí temos o grupo 2, que é o grupo não ortodoxo ou neo-jungiano. Veja que aí já está claro para a gente que ele não vai seguir exatamente a risca Jung, mas vai seguir alguma coisa de Jung. Então esse grupo é o grupo que modificou as ideias de Jung, tentando integrar conceitos psicanalistas, ou seja, trazendo de Freud também alguma coisa, vendo que é válido o que Jung trouxe como acréscimo e trazendo algo que combine, né, ou possa ser uma interseção entre a psicanálise e a psicologia analítica, né? Isso leva a uma abordagem divergente da abordagem prospectiva de Jung na interpretação, afastando-se da amplificação e da imaginação ativa na análise para favorecer o que Adler designa como interpretação redutiva, né? O foco se dá no material infantil e na transferência, ou seja, é o retorno à infância para buscar aqueles arquétipos lá no passado, lá no fundo. Pessoal, eu estou inaugurando aqui também o nosso microfone de lapela, eu espero que ajude aí para não captar o barulho dos cachorros que estão agora, né, geralmente dia de sábado e domingo eles fazem a festa aí. Espero que eles não estejam atrapalhando tanto agora. Pode ser que a voz esteja um pouquinho mais metálica ou um pouco mais de microfone, mas acho que ele já absorve um pouco o som que poderá estar sendo produzido lá fora. Então, nesse grupo aí, a gente tem as pessoas que realmente fazem alusão a Freud, traz de volta alguns conceitos de Freud, da psicanálise, para Jung, juntando um pouco, fazendo talvez o inconsciente ser muito mais consequência do consciente, como a gente sabe que é a visão de Jung, do que como o inconsciente sendo a base, sendo
a parte numênica do consciente, que é a parte que dá origem aos acontecimentos no consciente, porque para Jung, a gente sabe muito bem que tudo que a gente faz, ele tem de alguma forma uma relação com o inconsciente, porque esse inconsciente vai estar ali se manifestando de alguma maneira, atuando para que a gente tenha mais segurança numa coisa, menos segurança na outra, fazendo com que a gente consiga ter mais motivação, energia psíquica para uma coisa ou para outra, de acordo com o inconsciente. Então, se for pela linha puramente ortodoxa, a gente vai puxar mais para esse lado, e se for pela linha não ortodoxa ou neo-jungiana, a gente vai ter um pouco essa influência de entender o inconsciente como fruto de experiências na infância, com os pais, com a mãe, que é um fato que acontece de certa forma mesmo, mas não é isso que faz com que os conteúdos do inconsciente se formem. Eles não se formam a partir dessas experiências. Na verdade, essas experiências, elas se agregam, elas se associam a arquétipos já existentes, a conteúdos já existentes que depois viram complexos à medida em que a gente traz à tona isso por experiências positivas ou negativas, porque existem complexos positivos também na nossa vida, na nossa existência. Bom, e um terceiro grupo, que é o grupo central ou do meio, é o que está em cima do muro, né? É um grupo que tenta, brincadeira, né? É um grupo que na verdade tenta combinar as duas abordagens bastante diferentes mencionadas anteriormente, e do qual ele se considera um membro, no caso Adler, né? Então, transferência e interpretação dos sonhos em menor grau e a imaginação ativa são os instrumentos disponíveis para o analista. Bom, vamos ver agora como ele desenvolve, falando um pouco mais aí o autor, né, Andrew Samuels, sobre a classificação de Adler. Ele diz: aqui para Adler, a concepção de transferência é muito mais ampla do que aquela derivada da psicanálise, porque além do ângulo infantil, é adicionada a possibilidade de projetar no analista potenciais inconscientes ainda não vividos. Né? Então, aí vocês veem que ele está trazendo um pouco mais aí de informações na concepção dele, né? E um pouco combinando, né? Um pouco as duas coisas do que Jung dizia e o que ele traz de novidades de complementação, né? Então, ele não segue exatamente a psicanálise, traz como se fosse contribuições de Jung para a psicanálise e mostra a gente justamente que ele foi, de certa forma, foi um pouco seguindo as ideias de Jung, mas contidamente ainda respeitando as de Freud. Então é bem interessante essa combinação que Adler faz aí entre os dois. Então, Gerhard Adler, psicólogo analítico de origem judaico-alemã, foi um colaborador próximo de Carl Gustav Jung, notável por traduzir e editar suas obras, além de defendê-lo de acusações de pró-nazismo. Após doutorar-se em 1927 e realizar análise com Jung, Adler estabelece um consultório em Berlim, mas fugiu para o Reino Unido em 1936 devido à perseguição nazista. Lá, continuou a promover as ideias de Jung, fundou a Associação de Analistas Jungianos e presidiu a Associação Internacional de Psicologia Analítica. Sua vida foi marcada pela dedicação à psicologia analítica e pela defesa da integridade do trabalho de Jung. Veja, uma pessoa judia que realmente tinha muito o que dizer sobre essa postura que o pessoal estava colocando, né, em Jung, de considerá-lo como nazista, né? Eu já falei aqui no nosso canal o motivo de terem pensado isso, porque logo no começo, quando Hitler ainda não tinha despontado, mostrado as suas garras, todo mundo achava que ele estava ali trazendo coisas positivas, e ele, com o otimismo, Jung, né, com o otimismo dele, considerava que poderia ser que o caminho de Hitler não fosse ruim, ainda sem saber de tudo que ele fazia por trás, porque na época em que as coisas aconteciam, ninguém sabia das câmaras de gás, né, das torturas, de todos os acontecimentos que Hitler veio a culminar depois com a guerra e tudo. Então, esse otimismo dele lá no começo, que fez ele acreditar que poderia a natureza psíquica, a natureza da psique, né, trazendo alguma coisa, pudesse trazer algo positivo na trajetória de Hitler, e isso foi interpretado como algo negativo. Então, assim, como algo que fosse um apoio a Hitler, e não foi realmente
ele estava com um otimismo exagerado nessa história do Hitler. Então, é basicamente isso, resumidamente, né? É isso que aconteceu. Bom, agora na classificação de Fordham, que foi de 1978, veja que já foi bem depois, ele fala da Escola de Zurich, né? Fiel aos ensinamentos de Jung, foca na análise do inconsciente coletivo, arquétipos e no processo de individuação, valorizando a interpretação de sonhos e símbolos, mais ou menos como na escola ortodoxa, né? Então é praticamente um outro nome que foi dado para a escola ortodoxa, né? de Adler, né? Bom, a escola de Londres é liderada por Michael Fordham, né? Que é o próprio aqui que fez essa classificação, integra a psicologia do desenvolvimento infantil à teoria junguiana, explorando a influência das primeiras experiências na formação da psique e adaptando a prática clínica para incluir o trabalho com crianças. Claro, parece muito assim, convincente a teoria freudiana da questão da fase oral, da fase anal, tal, da criança, aquela fase inicial, de como isso é explicado pela experiência, né, pela perspectiva freudiana, mas acontece que na perspectiva junguiana essas coisas não são negadas, apenas elas são redirecionadas, elas não são uma energia específica de sexualidade, elas são uma energia psíquica que pode ser direcionada de uma forma ou de outra, e que acaba sendo mais dentro de um aspecto ou de outro. Nem sempre um complexo acontece para todo mundo, como o complexo de Édipo, que foi o que mais se valorizou, se colocou dentro da psicanálise, mas existe o de Electra também, o de Édipo e de Electra, mas existem outros tantos complexos que fazem com que a gente direcione a libido para diferentes situações e ela seja corrompida ou não, ou seja intensificada ou ativada, constelada, a depender de qual seja o direcionamento da nossa existência e a nossa experiência do passado, que não só da infância. Em um momento mais fragilizado, a infância exerce uma força maior na conjuntura, né? Nos conteúdos que vão brotar, nos conteúdos que vão ser mais fortes nos complexos e imagens, nos complexos vindos de imagens arquetípicas, por sua vez associados a arquétipos, e cada um vai ter a sua personalidade sendo desenvolvida a partir disso. Então a gente tem que entender que Jung deixa bem claro o caminho, né, de certa forma, mas, claro, os autores com suas visões, né, e com suas experiências com seus pacientes acabavam percebendo um caminho que fosse outro, né, que era outro do de Jung, ou que em alguns pontos divergia um pouco, mesmo que a gente saiba que às vezes a experiência empírica reforça a própria teoria junguiana, mas aparentemente não, aparentemente nega, porque é uma teoria complexa, é uma teoria que envolve muitas nuances, né? Já que tem um diálogo forte do consciente e do inconsciente, às vezes o oposto vai valer mais do que o que está se analisando diretamente. Então, nessa ideia de enantiodromia, de opostos em equilíbrio, né? Digamos, o equilíbrio dos opostos acaba criando uma confusão, fazendo com que as pessoas até achem que a ideia de uma outra forma de pensar a psicologia é mais verdadeira, coincide mais com os experimentos empíricos, né? E aí o acréscimo aqui de Andrew Summers é que essa divisão demonstra a capacidade da psicologia analítica de se adaptar e evoluir, mantendo-se relevante no contexto psicológico contemporâneo. A gente não precisa considerar que tudo que Jung disse é verdade e ninguém pode mudar nada. Aliás, até algumas filosofias orientais, pelos devotos orientais, foram modificadas com a ciência, né? Como, por exemplo, a própria medicina ayurvédica mesmo, eu tenho dito sempre aqui, que ela continua hoje sendo válida e é aceita por muitos médicos porque ela passou por um crivo da ciência e foi se transformando. Então, se aqueles devotos mais ferrenhos, que existem também, aqueles que negam as modificações feitas pela ciência, que são ajustes, né? Vamos imaginar que isso tenha sido desenvolvido por pessoas sensíveis, que conseguiam perceber no ser humano, na essência do ser humano, através de evidência, através de clarividência, através de percepções extrasensoriais diversas, conseguiam perceber coisas que o médico comum de hoje, que nem aceita esse tipo de avaliação, eles já tinham conhecimento por conta disso, né? E alguns erros, alguns equívocos poderiam ter acontecido por desconhecimento de determinadas coisas que a ciência evoluiu, avançou. Então a pessoa tem que dar a mão à palmatória e
entender que esses avanços precisam ser incorporados. É o que mais ou menos a gente poderia dizer. Isso existe no budismo também, né? Existe o budismo Theravada e o Mahayana, o budismo que considera um cânone do que é aceito o que não é. E no caso da psicologia junguiana, isso existe também, porque são aqueles que são ainda fiéis ao que Jung disse. Se Jung não disse, não é verdadeiro, e o que alguém tentar mudar, acrescentar, complementar ou fazer algum avanço ajustando a experiência que tiveram, né, pode não ser, considera como inválido, como incorreto. Então, assim, é bom sempre ter cuidado para isso, porque, com relação a isso, porque a gente também sabe que o próprio Jung estava em desenvolvimento. Todo o processo dele, quem lê as obras completas, vê que ele o tempo inteiro está modificando o seu pensamento, né? Tanto que quem quer conhecer mesmo o pensamento de Jung já no fim da vida dele, precisa ler Fundamentos de Psicologia Analítica, né? Ou até o livro O Homem e Seus Símbolos, porque são livros escritos já no final, né, que mostram um pouco da conclusão que ele chegou no fim da vida dele, já depois de todo esse processo. Mas, se ele ainda continuasse vivo muitos e muitos anos, com certeza essa psicologia dele iria estar passando por transformações, né, mudanças incríveis. Bom, vamos agora aqui à classificação de Naomi Ruth Goldberg. Até ficou o nome dela aqui embaixo, foi até bom porque eu lembrei do Ruth, né? Em alguns textos tem só N. Goldberg, em outros tem Naomi R. Goldberg, e aí eu pesquisei, e na verdade o nome dela completo é Naomi Ruth Goldberg, ainda está viva até hoje. A classificação dela é de 1975, ela começa considerando a segunda geração. Por que segunda geração? A primeira geração é a dos próprios junguianos contemporâneos de Jung, ou do próprio Jung, que a geração do próprio Jung é a primeira geração. Aí a segunda diz respeito às obras junguianas de segunda geração, são extremamente populares, talvez até mais populares que os livros de Jung, porque sem expressar qualquer divergência significativa com Jung, elas traduzem suas ideias de uma forma mais simples ou expressam as coisas. Peraí, está faltando alguma coisa. Faltou porque pulou aqui. Com maior clareza do que ele. Goldberg considera ambos, Fordham e Adler, como segunda geração. Sim, isso aqui é muito importante dizer, porque Jung, ele não é considerado muito didático, não. Isso porque, assim, quem leu Jung muito, quem já leu muito Jung, quando lê os textos escritos por ele mesmo, vai entender, porque ele vai sempre fazer alusão a outros conceitos dele. Ele vai estar o tempo inteiro se remetendo a alguns mitos que ele já falou anteriormente. Se ele está discorrendo num seminário longo, é bom a pessoa ficar bem atento, porque às vezes lá no meio ele vai se referir a uma coisa que ele disse no começo. Então, assim, a leitura de Jung é preciso que seja feita com atenção e tipo como um estudo, né? Porque senão a pessoa passa batido e não entende. E em determinados momentos acaba ficando confusa, porque ele, explicando uma vez e acreditando que a pessoa entendeu, ele não vai retomar de novo de uma forma que é comumente didática a gente fazer, para fazer o link com o que já falou. Então, isso é uma coisa que pega e acaba sendo denso o texto dele. E muitos outros autores que entendem Jung, que tentam esclarecer Jung, fazem um trabalho muito positivo nesse sentido. Eu até diria a vocês que nos dias de hoje, a gente tem até autores mais didáticos ainda, nos dias de hoje mesmo, né? Com edições mais recentes e autores que tentaram esmiuçar o que entenderam para a gente, e fica bem claro. Isso acontece com vários autores, gente. Por exemplo, eu estudei Deleuze-Guattari, filósofos contemporâneos, Derrida, etc. Enquanto eu estava lendo o Deleuze-Guattari, eu não estava entendendo muito não, viu? Porque ele fazia muitas referências a outros autores. Aí eu comecei a ler autores que falavam sobre Deleuze-Guattari, né, filósofos da diferença, né? Filósofos que atuam com o pragmatismo francês, diferente do pragmatismo inglês. Quando eu comecei a ler outros autores que deram as chaves para a gente entender a filosofia de Deleuze-Guattari, eu comecei a entender mais. São filósofos materialistas, né? Ou talvez poderíamos dizer agnósticos, que na hora de fazer o meu doutorado, o meu orientador me praticamente conduziu a ler, e eu no início resisti, mas eu
realmente achei muito válido e aprendi muito com essa leitura. Sempre é, quando a gente vai estudar, mesmo que seja algo que a gente tenha mais coisas contra, né, 80% coisa para negar e 20% para acertar. Aqueles 20% às vezes é muito positivo, e os 80% também, porque vai fazer a gente ter uma postura sobre aquilo que aconteceu. Mas é importante a gente ter esse esclarecimento e ver que tem muitos livros que ajudam a gente a entender melhor Jung do que... Eu não diria assim, não abandone Jung não, porque Jung tem coisas que numa leitura completa de Jung, você só consegue com isso, com a leitura completa de Jung. Os outros autores vão até ajudar a gente a ler esses autores que facilitam o entendimento de Jung, é positivo, sim, e depois fazer a leitura de Jung é recomendável. Bom, a terceira geração, ela reserva o título de terceira geração, está aqui um itemzinho sem necessidade, né? Para a escola de analistas que se define como psicólogos arquetípicos. Para Goldberg, essa é a primeira geração de pessoas que não sentem qualquer responsabilidade para com Jung pessoalmente, embora reconheçam sua influência. É interessante ver que essa escola arquetípica vai aparecer na classificação de Andrew Summers como a última, a terceira, né, também, mas no caso, aqui é quase parecida com a de Andrew Summers, só com nomes diferentes, considerando só que a clássica seria a primeira geração, a desenvolvimentista seria talvez, não muito exatamente, mas a segunda geração, e a terceira geração a psicologia arquetípica, que é a que foi fundada por James Hillman, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Não quero dar spoiler não dessa arquetípica, porque ela vai estar presente em outras classificações, e aqui é a figura da Naomi Ruth Goldberg. Eu tinha que dar um clique aqui para ela aparecer, acabou aparecendo agora, então ela está viva até hoje, certo? Como eu já disse. Bom, e agora nós chegamos ao item que nós temos, né, de uma nova classificação, que é de Andrew Summers, que está vivo também. Eu disse a vocês que ele fez um vídeo esse ano para falar do lançamento do livro, né, desse livro, né, que, deixa eu só conferir aqui, se o livro foi lançado esse ano mesmo. Isso. Não, na verdade ele foi lançado em 2024, eu já estava com essa dúvida aí, foi no ano passado. Então, esse vídeo, ele foi do ano passado, porque foi logo quando lançou. Mas a gente ainda está assim, ele ainda está assim. Eu tenho um livro que eu vejo na livraria, que eu encontro que ele está até hoje lá, ninguém comprou, mas eu acho que se for uma pessoa como eu, porque eu via esse livro, não comprava, porque além de ele ser caro, ele tinha um risquinho de caneta que estava na lombada dele, né, nas páginas, e aí comprar um livro assim, quer dizer, eu sou meio cheio de dedo em relação a isso, porque eu gosto do livro, conservar o livro com qualidade. Acabei comprando na internet e foi bom porque foi mais barato do que na livraria. Bom, então vamos lá. A primeira escola de Andrew Summers é a clássica. Então é semelhante à escola ortodoxa de Adler e à escola de Zurich de Fordham. Então essa é a primeira classificação dele. Primeira informação que a gente pode dar assim básica é essa, mas a gente vai falar melhor depois. A escola desenvolvimentista é semelhante aos neo-jungianos de Adler e a escola, faltou o D aqui, e a escola de Londres de Fordham, né? Então a gente tem aí já entendimento de que são pessoas que já fogem um pouquinho àquela rigidez de só o que Jung diz será verdadeiro, né? Bom, aí temos depois a escola arquetípica, né, que é aquela que a gente falou, que não queria dar spoiler, e é chamada por Goldberg de Jungianos de terceira geração, como a gente já viu nesse instante, e é a escola fundada por Hillman, que a gente já falou, né. As três correntes circulando em um mesmo oceano, achei bonito essa frase, porque no fundo, o oceano une todos, porque é o conteúdo, o conhecimento que Jung trouxe para nós, que deu origem a tudo isso aí, certo? Bom, aí ele diz o seguinte: minha hipótese é que existem, de fato, três escolas principais. Podemos chamá-las de escola clássica, escola desenvolvimentista e escola arquetípica. Esse é o texto exatamente do autor para falar sobre isso. Meu método é selecionar três aspectos da discussão teórica e três da prática clínica relevantes para todos os psicólogos junguianos. Espero demonstrar que é a ordenação e a ponderação desses aspectos que alicerçam a evolução das escolas.
Então aí ele vem, as três áreas teóricas que ele definiu, né? A primeira, a definição de arquétipo. A segunda, o conceito de self. A terceira, o desenvolvimento da personalidade. Bem interessante isso. Os três aspectos clínicos são a parte prática. Aqui é a parte teórica, aqui é a parte prática. A análise da transferência e contra-transferência, transferência barra contra-transferência, a ênfase na experiência simbólica do self, e 3, exame de imagens muito diferenciadas. Então ele vai mostrar que a clássica ela tem uma predominância maior na parte teórica para conceitos de self, né? A clássica, né? E na parte prática ela tem uma predominância maior para a ênfase da experiência simbólica do self. Agora, aí ele diz assim, quando ele coloca essa numeração, colocando a ênfase, a ordem hierárquica, né? 2, 3, 1, ele está se referindo aqui, eu botei T para que a gente entenda que é a parte teórica, e P que a gente entenda a parte prática. Então, ele coloca na clássica o conceito de self como primeira opção, como prioridade, né? A definição de arquétipo como segunda opção, segunda coisa desenvolvida, trabalhada neles, e em terceiro lugar o desenvolvimento da personalidade. E na parte prática, ele dá essas duas opções porque ele mesmo tem dúvida, ou talvez seja algo que até aconteça de forma diversa por autores diferentes dentro dessa mesma escola. Então a gente tem como prioridade o 2 aqui, só que não é o 2 daqui de cima, é o 2 daqui, né, da prática, que é ênfase na experiência simbólica do self. Como terceira opção, exame de imagens muito diferenciadas, e como última opção, análise da transferência contra transferência. Ou então pode variar aqui um pouco, a análise da contra-transferência ser em segundo lugar e a ênfase da experiência simbólica em terceiro, certo? Bom, na desenvolvimentista, a gente tem mais como prioridade o desenvolvimento da personalidade. Isso aí parece bem óbvio, né? E porque o nome desenvolvimentista vem daí, de dar esse caráter. E ela tem, de certa forma, uma influência muito forte de Freud, por conta daquilo que a gente já falou, daquelas fases freudianas que são muito bem fundamentadas na prática, na realidade humana, mas que a gente sabe que é algo válido também para Jung, mas interpretado de maneira diferente, certo? Aí você tem o item 2, a segunda coisa importante para desenvolvimentista é o conceito do self, e a terceira, a definição de arquétipo. Entra como último item aqui, né? Justamente porque tem mais influência de Freud. Aí nós temos na parte prática, em primeira opção, tanto em um como em outro, sempre o primeiro vai estar coincidindo, ele só tem dúvidas quanto ao que é o que em segundo grau de importância. A gente tem para a desenvolvimentista a análise da transferência contra transferência, e como segunda grau de importância a gente pode ter a ênfase na experiência simbólica do self ou o exame de imagens muito diferenciadas que varia de uma opção ou outra aqui, né, como sendo o segundo colocado ou terceiro. E por último a arquetípica, na parte teórica, a gente tem como item principal exatamente a definição de arquétipo, entendendo que o arquétipo para Hillman não é a mesma coisa, não tem as mesmas características que o arquétipo para Jung. E um detalhe importante é que muitos autores que defendem a psicologia arquetípica Hillmaniana, que dizem até uma velha frase aí, que eu não sei se eu concordo muito não, mas diz que o Hillman foi mais junguiano que o próprio Jung. Eu acho que até em alguns momentos, eu não diria assim com esse peso todo, mas eu diria que ele foi muito bom intérprete de Jung em alguns aspectos e conseguiu traduzir para a realidade algumas coisas a partir dos experimentos que ele fez, né? Então em alguns momentos ele foi muito feliz nisso, em outros não. Então nem tudo a gente concorda com o de Hillman não, até prefiro Jung em alguns conceitos. Mas a gente tem aqui como segundo lugar, né, exatamente o conceito de self, e em terceiro lugar o desenvolvimento da personalidade. Né? Tem um livro de Hillman que é Psicologia Arquetípica, que eu recomendo para vocês que quiserem compreender um pouco mais da psicologia arquetípica, né, da editora Kutik, se eu não me engano. E tem também o livro Ânima, de Hillman, que também é muito bom, é um livro que esclarece a ânima dentro da perspectiva de Hillman, que é diferente da de Freud, da de Jung.
Bom, aí nós temos a parte prática que não tem variação, só tem uma opção aqui que é dada por Andrew Summers, que é o terceiro lugar, o primeiro lugar sendo 3, que é exame de imagens muito diferenciadas, né? O segundo, a ênfase na experiência simbólica do self, e por último, a análise da transferência e contra-transferência. Bom, então a gente seguindo aqui, a gente tem essa frase aqui do livro que diz assim: naturalmente existe uma superposição com as classificações anteriores. Minha escola clássica é semelhante à ortodoxa, né, de Adler, e à escola de Zurique de Fordham. Minha escola desenvolvimentista assemelha-se aos neo-jungianos de Adler e à escola de Londres de Fordham, e minha escola arquetípica é chamada por Goldberg de jungianos de terceira geração. Isso eu já coloquei lá nos itens quando eu defini, de certa forma, cada uma delas, mas isso é o texto exatamente como o Andrew Summers fala, né? Bom, aí vamos seguir aqui de novo, agora falando um pouco mais detidamente das escolas que Andrew Summers define. Então vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Então a clássica mantém-se fiel aos conceitos originais de Jung, como o inconsciente coletivo, o processo de individuação, com ênfase na análise de símbolos e sonhos. O grande, digamos assim, representante seria o Gerhard Adler, apesar da gente saber, como eu já disse, a gente já viu lá, que ele tenta, de alguma forma, também trazer alguma coisa de Freud aí pra gente, né, um pouco trazendo, dando um passozinho atrás, fazendo uma releitura de alguma maneira. A desenvolvimentista integra as teorias do desenvolvimento infantil e da psicanálise, focando na influência das experiências da primeira infância na formação da psique. Então, teoricamente, essa escola aqui é a que é mais fiel a Jung de todas, seguindo, mudando muito pouco mesmo, nada que, só assim, o que foi descoberto depois, com base nas teorias de Jung mesmo, a partir dos experimentos com os pacientes, né? Experimentos, vírgula, né? Assim, as terapias com os pacientes, as análises feitas com os pacientes que ajudaram a se definir um pouco mais o que tem a se dizer sobre a psicologia junguiana, a psicologia analítica. A desenvolvimentista já inclui mais outras experiências, então Michael Fordham é o nome aqui da figura que poderia representar. E por último, a arquetípica, que obviamente a gente sabe quem é, que é James Hillman, tá aqui a figura dele, já morreu, né? Mas foi um dos que morreu mais tarde desses aí, que conseguiu ainda desenvolver mais. Ele alcançou a publicação do Livro Vermelho, tem até um livro sobre o Livro Vermelho, junto com Sonu Chandazani, fazendo um diálogo sobre, né, o Livro Vermelho, né? Eu posso até colocar aqui na edição o livro para vocês verem. Bom, ele amplia o conceito de arquétipos, explorando sua manifestação na cultura, na arte e na mitologia, com ênfase na imaginação e na experiência estética. O que eu posso dizer sobre o arquétipo aqui, em breves palavras, né, é que para Jung, o arquétipo ele é algo que vem do inconsciente coletivo, é algo que é construído pela história da humanidade, é construído por milênios e milênios de repetições, de acontecimentos que na vida se manifesta não somente pela hereditariedade, mas a hereditariedade dá a forma, de alguma maneira, dos arquétipos, e ele se manifesta em imagens arquetípicas e em complexos para cada um no inconsciente pessoal, a partir desses arquétipos que a gente traz. Em outras palavras, é mais ou menos assim: se todo mundo nasce, e quando nasce tem já de muitas e muitas vezes que já houve criaturas na Terra nascendo, elas já tiveram a experiência de contactar com a mãe, com o pai, com os parentes, né? Existe até uma tendência já estudada em pesquisa de mostrar que a gente, quando vê a primeira figura que aparece, já vê como parentes que vão ser protetores da gente por conta desse arquétipo já existente, o arquétipo da mãe, da grande mãe e o arquétipo paterno. Eu coloquei o da grande mãe primeiro porque ele é o que, digamos, a tendência natural é a de você ter esse afeto maior com a mãe, porque você nasce dela, você já tem um contato físico, energético com ela. Existe até um padrão nos hospitais de obstetrícia, né, de nascimento de criança,
maternidades, de quando a criança nasce, logo colocar junto ao colo da mãe, para ela começar a sentir a energia da mãe, o batimento cardíaco da mãe, tomar o leite da mãe e tudo mais. Isso porque ela já vai criando essa afeição, vai criando essa relação de sentido de proteção e de nutrição que a mãe traz, essa figura que aparece arquetipicamente falando. Então, essa coisa que é forte, que já vem de antes, é inata, é algo que vem antes do nascimento, que já está bem forte nas pessoas, isso é o arquétipo para Jung. Para Hillman, ele diz que, a grosso modo, né, eu vou falar aqui bem sinteticamente, ele diz que também nós podemos ter outros arquétipos a partir de outras experiências futuras que não sejam somente do inconsciente coletivo. Ou seja, algo que a gente vivencia, que seja muito emocionante, muito forte, que seja uma emoção muito forte, quer positiva, quer negativa, pode gerar um arquétipo para a gente. Seria um arquétipo no inconsciente pessoal. Então seria algo de como se fosse arquetipizando determinadas experiências que a gente tem. Então assim, a grosso modo, o pessoal costuma dizer que para Jung o arquétipo é um substantivo e para Hillman o arquétipo seria um adjetivo, ou seja, algo que pode ser adjetivado, algo que pode ganhar característica de arquétipo a partir das experiências emocionais que a gente tem. Só que aí a diferença é que no caso de Jung, isso que ele está chamando de arquétipo se aproxima mais do complexo, né? Porque o complexo é o de cunho emocional e da imagem, a imagem arquetípica associada a ele, que não é ainda o arquétipo. Então, a gente tem na hierarquia junguiana o complexo, a imagem arquetípica e o arquétipo. Eu diria até que talvez hierarquicamente seria o contrário, né? Arquétipo, imagem arquetípica, complexo, porque se a gente sabe que a origem do complexo vem de lá, da influência, digamos assim, gravitacional, entre aspas, né? É uma metáfora que a gente está usando. A influência magnética, vamos dizer assim, que o arquétipo tem, criando uma imagem arquetípica que é pessoal de alguma forma, porque a gente vai direcionar esse arquétipo como uma imagem arquetípica. Por exemplo, quando a gente nasce, a imagem que a gente vê da nossa mãe é tão forte que a gente pode criar uma imagem arquetípica, por exemplo, associando a uma Nossa Senhora, que futuramente a gente vai associar a uma religião e a gente vai ver sempre a mãe, que é a Nossa Senhora, mãe de Jesus, como sendo a representatividade da nossa mãe. Então, isso é uma imagem arquetípica que alguns podem fazer, outros não, né? O budista pode fazer outra imagem, o hinduísmo. Só tentando dar um exemplo bem assim, simples, simplório até demais, mas envolvendo religião para que vocês entendam até como isso pode variar de uma pessoa para pessoa. Mas, além disso, ainda tem o complexo, que o complexo é os fenômenos positivos e negativos emocionais que a gente vai ter relacionado a esse arquétipo, relacionado à maneira como a mãe lidou com você, os olhares afetuosos que ela deu e que isso interfere na relação que a pessoa vai ter com todas as pessoas a partir dali. Então essas influências, essas coisas que tem muito a ver com Freud, tem a ver com Jung, tem a ver com todos esses e que, de certa forma, no caso de James Hillman, ele está dizendo que existem também coisas que podem acontecer posteriores à fase infantil, posteriores que não viriam de um arquétipo coletivo e que poderiam até se incorporar a um arquétipo coletivo, ou melhor, se incorporar ao inconsciente coletivo a partir das experiências das pessoas vivenciando aqueles novos arquétipos, aquelas novas experiências que são arquetipizadas. Eu acredito em parte disso aí porque eu acabo associando isso a os campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, porque muita gente diz que isso pode ter relação com lamarquismo, né, essa coisa de os caracteres adquiridos serem depois hereditários, e muita gente hoje já está questionando a possibilidade de existirem sim algumas coisas do lado psicológico em si, até no biológico, no emocional também, coisas que possam funcionar dentro do esquema de Lamarck, que é aquela coisa de muito utilizando, acabar acontecendo, incorporando a evolução, porque a evolução não é definitivamente algo que depende somente da seleção natural. A gente entende que o enésimo macaco é um grande exemplo, né, de quem não conhece a experiência, aquele caso de macacos que começaram a lavar batata, porque um aprendeu a lavar batata, ensinou a outro, e quando um certo número de macacos aprenderam, existia uma massa crítica, um campo morfogenético de macacos que já sabiam lavar batatas antes de comer, vendo que isso era muito melhor, e em outras ilhas distantes,
Isso aconteceu em 1952, se eu não me engano, numa ilha do Japão, daquelas ilhas que tem próximas ao Japão, e aí vários macacos de outras ilhas, e daí em diante os macacos só comiam batata lavando antes, mostrando que isso é algo que se incorpora à evolução dentro de um campo morfogenético, ou uma morfogênese que, segundo Marie-Louise von Franz, Jung já estava começando a considerar a possibilidade dos arquétipos não serem assim algo estanque, grande, imenso para todo mundo, envolvendo toda a humanidade, mas existirem também existirem também ramificações desses arquétipos, ramificações desse inconsciente coletivo para grupos, que seria exatamente os campos morfogenéticos. Pessoas que gostam muito, por exemplo, do cristianismo, que as pessoas que são cristãs formam um campo morfogenético do cristianismo. Dentro desse campo morfogenético do cristianismo tem os que são católicos, os que são pentecostais, os que são de metodistas, os que são da igreja adventista, etc. E aí a gente tem os outros campos morfogenéticos. Eu estou dando exemplo de religião, gente, porque fica mais fácil da gente entender os agrupamentos, as pessoas, e também fica fácil de entender como que isso funciona, porque energeticamente, vibracionalmente falando, eles têm também as mesmas sintonias e formam campos, formam grupos, como campos magnéticos se formam também, certo? Mas vamos seguir aqui, né? Aí ele cria justamente uma tabela que mostra esses três itens aqui, né? Os itens do teórico e os itens da prática, né, em colunas diferentes. Está assim meio pálidozinho porque eu peguei um print do próprio livro, né, que eu tenho ele, né, não tirei foto do livro, eu acabei usando o PDF que tinha da edição antiga. Na edição nova, que é esse livro agora, o gráfico está bem melhor, né, eu posso até mostrar a vocês aí uma foto para ficar mais fácil na edição, para vocês perceberem, para não acharem que ele está assim. Isso estava na editora Imago, que é Imago mesmo, que produziu esse livro anteriormente, certo? Aí eu estou mostrando, de certa forma, que eu vou usar uma legenda C para clássico, D para desenvolvimentista e A para arquetípica, e aí a gente vai ver ela presente com mais ênfase nessa confluência dessas duas coisas aqui, né? Da teórica e da prática, teórico-prático aqui, teórico-prático, usando esses conteúdos com mais ênfase, com mais intensidade. Certo? Bom, nas minhas classificações não me baseei em aspectos exclusivos, considerei como aspecto fundamental que todos os analistas junguianos provavelmente farão uso de todas as teorias e estão interessados em todas essas áreas clínicas em algum momento e com alguns pacientes. Os 6 tópicos em conjunto constituem grande parte da psicologia analítica como um todo. Esse é o núcleo ou base comum derivados de Jung, com todos os acréscimos subsequentes. Ficou a trema porque eu copiei do livro lá na época que se usava trema ainda no português. Vou corrigir isso. O que define um analista junguiano é se ele se relaciona ativamente com discussões que surgem das diferentes ênfases que podem ser dadas aos 6 tópicos. Tal ênfase, peso e preferência, juntamente com as escolhas feitas pelos analistas individualmente, constituem as escolas. Assim, uma classificação em escolas efetuada desse modo pode nos dizer tanto acerca do que existe em comum quanto acerca das diferenças de opinião. Isso é muito importante para a gente ver o que é que está sendo considerado escola e entender até que, por exemplo, isso não é uma coisa muito estanque, não. Tem pessoas que em alguns momentos vão estar numa escola, vão estar em outra. Pode ter que ser uma pessoa que esteja nas 3 escolas porque acredita um pouquinho em coisas que estão em cada uma delas, ou que não esteja em escola nenhuma dessas porque não admite exatamente uma coisa diferenciada desse jeito, considera que está em todas e não está em nenhuma ao mesmo tempo. Eu conheço pessoas que trabalham com a psicologia junguiana e trabalham com as outras psicologias também, como a cognitivo-comportamental, a gestaltoterapia, a orgônica, né, a psicologia behaviorista, a psicologia cognitiva, enfim, pessoas que trabalham com várias linhas diferentes, né,
E isso não quer dizer... utilizam a transpessoal. As pessoas que trabalham com a transpessoal, acho que é um caso interessante aí para a gente considerar, são aquelas que utilizam todas elas de alguma forma, porque consideram como graus de competência o paciente ou o analisado, né? A pessoa que está em análise com essa pessoa, ela pode estar precisando de uma ou outra linha de psicologia. Da mesma forma, as escolas junguianas têm um pouco isso também, né? Agora, claro que tem aquilo que o analista acredita, aquilo que o analista acredita como epistemologia, como campo de trabalho para ele, né? Um fator que complica é que os grupos pós-junguianos tenderam a se reunir em torno de fortes figuras de líderes. Não acho que isso resulte de um plano consciente, mas a instituição de líderes, sem dúvida, resultado de um desejo de evitar o anômalo e ter as ideias dispostas numa hierarquia aceitável, personalizou algumas das diferenças entre as escolas. Então isso é interessante também para a gente entender que as figuras de pessoas que traziam suas opiniões sobre a psicologia junguiana também foram muito fortes, foram pessoas também com tanta capacidade de experimentação e de construção teórica quanto o próprio Jung, trazendo novidades importantes, e isso ganhou força também, né? É importante dizer isso. Usei o termo pós-junguiano e não junguiano para indicar tanto uma ligação com Jung como um distanciamento dele. As perguntas que serão inevitavelmente feitas são: de que tamanho deve ser a comunidade formada pela psicologia analítica? É possível ou mesmo desejável que seja dada qualquer designação comum à multiplicidade de pontos de vista da qual nos ocuparemos? Quão fluida pode ser a prática no que se refere a um paciente específico antes que se torne profissionalmente responsável para encaminhá-lo a outro analista ou mesmo a outro tipo de profissional? Veja que são inquietações de uma pessoa que estava já construindo esse conteúdo lá atrás, quando ele já estava se sentindo na inquietação de entender essa situação da psicologia junguiana pós-Jung, depois da morte de Jung. Então, são preocupações importantes, preocupações para ver que caminho isso ia tomar, e ele mesmo diz no vídeo dele que ele não esperava o caminho que tomou, e as coisas que ele falou lá atrás, nem todas se confirmaram, mas algumas sim, e o que surpreendeu ele foi justamente o fato de a classificação dele ter tomado esse rumo todo, porque é a que se adota até hoje, né? Esses trechinhos que eu estou pegando são trechos que eu considerei importantes para a gente destacar. Em seu livro The Art of Psychotherapy, de 1979, Storr assume uma atitude totalmente diferente da de Adler, prognostica que em breve as escolas psicológicas deixarão de existir como entidades separadas, porque as disputas teóricas são tempestades em copo d'água que disfarçam a semelhança básica que há no trabalho de analistas e terapeutas. De um ponto de vista mais amplo, é possível que as semelhanças preponderem sobre as diferenças, mas essa afirmação pode ser mais uma espécie de desejo que isso aconteça, uma vez que não há sinais de que as escolas de psicanálise estejam perdendo seu atrativo. Isto é, as escolas ainda exercem uma atração muito embora se possa notar um afastamento de abordagens analíticas de um modo geral. Bom, eu posso dizer assim, pelo que eu vejo, não sou psicólogo e não estou o tempo inteiro lidando com os psicólogos para isso, mas nas pessoas que eu converso sobre a psicologia junguiana, eu tenho visto que não está havendo tanto essa diferenciação. Eu vejo pessoas citarem Adler, citarem Fordham e citarem o Hillman, mesmo em uma mesma abordagem, às vezes até falando um texto só, fazendo um artigo só sobre um conteúdo, sobre um assunto, e falando desses três autores que são autores que estariam em escolas diferentes, mas que têm abordagens interessantes dentro do seu contexto, dentro da sua abordagem. Eu mesmo considero algo válido em todos os três, sempre tem alguma coisa válida em todos os três, então acho que essa tendência vai se não está já existindo hoje, ela gradualmente vai acontecer. Certo pragmatismo pode ser aplicado à maior parte de tudo isso,
William James dizia que as ideias se tornam verdadeiras somente na medida em que nos ajudam a estabelecer relações satisfatórias com outras partes de nossa experiência. Assim, por exemplo, as teorias psicológicas que estamos examinando não devem ser vistas como respostas a perguntas sobre a natureza humana, mas sim como instrumentos para guiar uma ação e prática futuras. Pragmatismo envolve um tipo de procedimento democrático no qual a pessoa é livre para decidir qual de várias hipóteses conflitantes irá aceitar. Caso seu exame racional das alternativas não possa ajudá-la a tomar uma decisão, então ela está livre para seguir simplesmente sua própria inclinação. Então isso é o problema natural que acontece de se estar trabalhando com uma ciência humana, né? E não uma ciência exata, porque em ciências exatas os fatos vão estar lá mostrando, mesmo nas ciências exatas, você pode ter conclusões que são bem definidas ali, mas depois o que você tirar dali, o que você interpreta daquilo quando você vai conceber a ideia do universo, como é que o mundo se explica de alguma forma a partir daquele experimento, isso é o que acontece com a ciência exata. Mas a ciência humana, você de um mesmo experimento, de uma mesma conclusão, de um mesmo resultado que se teve com um paciente analisado, você vai ter diferentes conclusões. Você pode estar confirmando de alguma maneira uma coisa que Jung disse lá atrás, ou alguma coisa que um pós-junguiano disse depois, ou descobriu depois, e de certa forma é difícil você saber qual deles está realmente dando respaldo àquele experimento, mas fazendo outros e outros experimentos, talvez você consiga se aproximar a uma resposta disso, mas mesmo assim ainda fica a dúvida, e é possível que aconteça em alguns momentos reforçar uma ideia e em outros momentos reforçar outra, porque a gente precisa aprimorar, a gente precisa aprofundar, a gente precisa de um ajuste fino para poder entender como é que as coisas acontecem de fato, porque eu vou até citar aqui uma frase que não é de Stephen Hawking, mas é que ele usou, né, porque eu já sei que outros autores falaram isso também, mas assim, a realidade é muito mais complexa que a ficção. Então, se a gente, e aí entendendo a ficção aí como uma teoria, então a prática é muito mais complexa do que a teoria, porque a gente pode criar toda uma teoria muito justificada, muito bem clara, muito bem definida, mas a vida humana é muito mais complexa, porque você na psique humana está se envolvendo com várias e várias coisas. Não é à toa que a palavra complexo define muito bem, e inclusive Jung até no fim da vida dele já estava começando a achar que a psicologia dele não deveria se chamar psicologia analítica, deveria se chamar psicologia dos complexos, ou psicologia complexa, porque esse era o ponto-chave, vamos dizer assim, de utilização do cotidiano na prática terapêutica, né, na área dos complexos mesmo, que está sempre o tempo inteiro associado a imagens arquetípicas e arquétipos, mas os complexos são os que de certa forma aparecem para a gente, e esses complexos, como o nome já está dizendo, ele é uma conexão de várias coisas, e uma coisa que acontece ao mesmo tempo que uma série de fatores presentes na psique humana, o emocional, o mental, os pensamentos, as experiências vividas, e se a gente incluir as experiências de outras encarnações, mais ainda, se a gente inclui as influências dos auxiliares invisíveis, das pessoas que estão, dos seres invisíveis que estão ali para perturbar, das energias que vão estar presentes ali na aura, circundando, aquelas energias que persistem, que a gente na teosofia chama de elementares, que fazem a gente às vezes persistir numa atitude não muito positiva por conta daquela energia que é retroalimentada ali de alguma maneira, e que na psicologia a gente entende que é a pessoa mesmo imbuída com um fator emocional muito forte que está atuando sobre ela ali, tá? Bom, seguindo aqui, a teoria dos arquétipos, então a gente agora vai falar dos 3 pontos que são chaves no livro, que ele tem capítulos, antes de chegar nos apêndices, que a gente nem vai aprofundar tanto neles, porque os apêndices vão muito mais além e aprofundam ainda mais, com minúcias, com detalhes, não daria para... O vídeo já está longo, já passa de 1 hora, imagine se a gente incluir isso. Mas a gente vai falar aqui do que arquétipos, complexos e ego, que são os 3 pontos que ele usa ainda dentro do corpo do texto mesmo do livro, e fala e mostra como que esses 3 conceitos são vistos de alguma maneira, ou pelo menos eu estou fazendo isso de uma maneira simplificada, dentro dessas 3 escolas,
e a gente aí tem uma ideia mais resumida de tudo isso, como é que a gente pode entender. Bom, a teoria dos arquétipos de Jung propõe que todos os seres humanos compartilham de um inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique composta por imagens primordiais e padrões universais de pensamento, emoção e comportamento, chamados arquétipos. Esses arquétipos, como o herói, a sombra, a mãe, o velho sábio, entre outros, não são adquiridos individualmente, mas herdados, manifestando-se em mitos, sonhos, religiões e símbolos culturais ao longo da história. Eles influenciam profundamente a forma como percebemos o mundo e a nós mesmos, servindo como estruturas internas que moldam a experiência humana e a jornada de autoconhecimento. Isso não é texto do livro, mas é um resumo que a gente fez para poder tentar explicar a teoria dos arquétipos para que a gente possa seguir no nosso caminho, né? E em palavras simples, para a gente não ficar buscando palavras aqui, né? Em 1919, Jung introduziu o termo arquétipo. Aqui já é texto do livro. Qualquer consideração sobre a maneira pela qual as imagens primordiais são transmitidas através do tempo corre o risco de cair na falácia de Lamarck. E aí eu chamo a atenção de que o autor já mostrava um posicionamento contra, mas a gente sabe que nos dias de hoje já tem até uma tentativa de experimentar para ver se existe algo de verdadeiro nas teorias de Lamarck. Aplicado à psicologia, isso quer dizer que as fantasias são lembranças de experiências específicas pré-históricas e que seu conteúdo é herdado de gerações anteriores. Se a gente entender que existe algo de Lamarckiano nessa história, algumas coisas vão surgir a partir da experiência vivida pela pessoa, e isso aí vem em rima, né, essa coisa do arquetipizar a experiência, e também aquela experiência que a gente viveu, ela como nas almas grupo, né, dos animais, elas são incorporadas na espécie, são incorporadas para a gente como um ser humano como um todo, havendo uma certa a necessidade de uma massa crítica de pessoas, uma certa porcentagem de pessoas da mesma espécie, dentro de um mesmo campo morfogenético, dentro de um mesmo inconsciente coletivo, de uma coletividade específica, menor, energética, vibrando numa mesma sintonia, que Leadbeater na teosofia chama de vibração sintônica, é mais ou menos isso, né, dos campos morfogenéticos, né? Do mesmo modo que os biólogos não aceitam que características adquiridas sejam herdadas, é impossível para psicólogos acreditar que imagens mentais ou outros conteúdos possam ser transmitidos desse modo. Há controvérsias. Contudo, é perfeitamente sensato argumentar que, embora o conteúdo não seja herdado, forma e padrão o são. Aquilo que eu falei nesse instante. O que é na visão de Jung mesmo, né? Dentro da experiência que ele fez, das experiências que ele fez. Quem pega alguns textos de Jung lá atrás, ele dizendo que é hereditário, vai considerar como hereditário e não lendo as obras completas de Jung, não vai perceber que ele mudou de ideia em algum momento, dizendo que existe parte hereditária e parte não. O conceito de arquétipo satisfaz esse critério. O arquétipo é visto como um conceito puramente formal, um arcabouço então preenchido com imagens, ideias, temas, etc. A forma ou padrão arquetípico é herdado, mas o conteúdo é variável, sujeito a mudanças históricas e ambientais. São as imagens arquetípicas, né? Bom, a maneira como um bebê aprende sua experiência é estruturada por formas arquetípicas inatas que o forçam a sair em busca dos elementos correspondentes do meio ambiente. A interação entre essas estruturas inatas e o meio ambiente inicial adquire uma qualidade positiva ou negativa dependendo de quão bem sucedido é o intercâmbio, e isso tem um papel fundamental no desenvolvimento sadio ou patológico do indivíduo. Nesse contexto, Jung se refere ao arquétipo como um sistema de disposição para a ação. Para isso eu quero lembrar de um vídeo que eu falei, que eu gravei há pouco tempo, de uma palestra também que eu fiz sobre Joseph Campbell, né? Que ele fala, a senda da plenitude, né? Quem quiser ver também no nosso canal tem isso aí, vou deixar um card aqui para vocês verem. Mas eu nesse vídeo eu falo que tem um experimento que Joseph Campbell fala de aves, né, de pintinhos e galinhas que fogem dos gaviões, e quando às vezes o pintinho nasce logo,
ele já foge do gavião sem nem ninguém ter ensinado ele que esse gavião é ameaçador para ela. De certa forma, não é uma experiência tão arcaica assim, de milênios e milênios, né? As gerações dos pintinhos e de galinhas que nascem trazendo isso na sua genética, deve ter influência de alguma maneira, mas uma coisa curiosa é que quando o pessoal fez experimentos com um gavião feito de artificial, um símbolo do gavião que representa o gavião, e colocou para ele caminhar no sentido de como se ele estivesse voando, né, para frente, os pintinhos fugiam ainda, de certa forma, como a imagem arquetípica que ele tinha do gavião estava ali forte de alguma maneira. Quando eles começaram a colocar o gavião para voar de costas, eles não fugiam, eles percebiam que era algo falso, e de alguma maneira, lá na inteligência dos pintinhos, eles percebiam isso, e isso, de certa maneira, mostra que é inato, né, a associação do símbolo do gavião, o movimento na direção frontal, mostrando que não é só uma imagem fixa, mas o próprio movimento em si é ameaçador. Fugir de algo que vem na nossa direção para nos atacar é algo que a gente já tem de uma natureza lá desde o período dos animais que tinham essa relação predador e presa, que fugiam dessas coisas. Então é algo que parece para a gente assim óbvio, né? Quando alguém vem na nossa direção, quando vem algo no nosso olho, a gente proteger, mas isso é um reflexo que vem lá do cérebro reptiliano, que vem lá das experiências lá de outras vivências evolutivas, desde quando nós tínhamos uma vivência evolutiva em animais menos evoluídos e também até nas plantas. Bom, Jung certa vez disse que os arquétipos são, por assim dizer, como pequenos e numerosos apetites em nós, e se, com o passar do tempo, não conseguem nada para comer, começam a se revoltar e a perturbar tudo. Uma paciente minha sonhou que cientistas a retalharam e faziam experimentações com ela. Isso refletia o que ela sentia com relação a mim e a análise. A imagem, porém, deriva de seu pai, extremamente crítico, e de sua própria identificação inconsciente com sua mãe, que fora desprezada e maltratada pelo pai. Olha que interessante aí, né? Mostra como os arquétipos se transformam em complexos. E, em geral, os complexos paternos, maternos, são os mais fortes, porque eles surgem, se originam e ganham força até os dias de hoje, lá na infância, quando a gente está mais fragilizado, né? Independente do que acontecia na análise ou em sua vida, ela não conseguia abandonar sua posição subjetiva de vítima, numa estrutura vilão-vítima, né? Numa estrutura vilão-vítima. Na verdade, sua maneira de ser era agressiva e bastante dominadora. Seu sonho sadomasoquista interno era arquetípico, no sentido de que ele efetivamente dava o tom emocional dos seus relacionamentos anteriores e subsequentes, e por mais que tentasse se livrar, sua vida se organizava em torno de padrões de crítica e rejeição. Isso, de certa forma, a gente tem muita ligação na astrologia também, né? Eu vou fazer um vídeo aqui, logo, sobre os complexos e a astrologia, né? E a relação que a gente tem. A gente tem uma relação Saturno e Lua aí muito forte, que tem a ver com o Capricórnio e com o signo de Câncer, e que eles são a representação do pai e da mãe, né? Então é como se o Saturno fosse o que dá os limites e a mãe é o que dá o amor. Então repare que numa relação com o filho, isso vai aparecer o tempo inteiro. Então isso é algo tão forte que muitas vezes a gente precisa começar analisando os nossos relacionamentos a partir dessa relação de Saturno e Lua, do que da relação Vênus e Marte. Porque depois que passa por esse crivo de ter uma boa relação, genericamente falando, que é a relação que foi construída a partir da relação dos pais com os filhos, é que a gente vai ter uma relação amorosa com alguém, porque é um segundo estágio. É quase como se saísse do chakra básico para o chakra sacro. É o momento em que você resolve o seu problema digamos assim,
da preservação da espécie, que tem a ver com seus pais, que você nasceu por conta de uma energia de preservação da espécie, nascida do casamento de uma mãe com um pai, e você nasceu, sobreviveu, foi protegido, foi bem protegido, e essa energia da proteção foi bem resolvida para você, e você sabe que a relação, que é um pouco a relação transferência contra transferência, parecida com a do psicólogo, né, e o seu paciente, a gente tem ali uma boa relação energética resolvida do chakra básico, que é aquela da relação com o mundo, da relação com os pais, da sobrevivência no mundo, que é básico, e depois vem a relação com a outra pessoa. Então, essa relação com outra pessoa é, de certa forma, dependente, de alguma maneira, de um bom equilíbrio, né? E não é à toa que a Kundalini fica toda enrolada no chakra básico, antes de dar o bote, lá no chakra básico. E quando dá o bote, ela atua no chakra sacro. Por isso que há aquela confusão de qual é o chakra da sexualidade, é o básico ou é o sacro? Na verdade é o sacro, porque a energia vem de lá do básico, mas se manifesta como polaridade, como sexualidade, no chakra sacro, né? Que é o chakra Svadhisthana, né? Então, assim, o primeiro de todos é o Muladhara e o segundo o Svadhisthana. Então, entender isso é básico, é importante para saber como é que é essa relação de arquétipo, como é essa relação de arquétipo complexo, como é essa relação do entendimento de como isso se manifesta na nossa psique, né? Bom, a teoria dos complexos de Jung afirma que todos temos núcleos emocionais inconscientes, organizados em torno de experiências significativas da vida, especialmente as da infância. Esses complexos são como pequenas personalidades dentro de nós, que podem interferir nos pensamentos, comportamentos e reações emocionais. Por exemplo, alguém com um complexo materno pode reagir exageradamente a figuras femininas autoritárias. Mais ou menos um pouco isso, lembrando do que eu já falei, né? Embora possam causar conflitos e sofrimentos, os complexos também são portais para o autoconhecimento, pois revelam partes importantes da psique que precisam ser integradas. Quem não conhece a teoria básica de Jung sobre os complexos, que começa lá na teoria das associações dirigidas, que está no volume 2 de obras completas, né? Que ele faz experimentos mostrando imagens, falando palavras para as pessoas e as pessoas tendo que falar outras palavras associadas àquela que ele falou. Então, por exemplo, céu, nuvem, sol, luz, coisas desse tipo. E ele começou a perceber, depois de um certo tempo, anotando o tempo que cada uma das pessoas, e as pessoas presas a um polígrafo, começou a perceber variações, tanto no polígrafo, como no tempo de resposta, como também na coerência da resposta de uma associação de uma palavra com outra, quando havia alguma coisa que pudesse estar problemática na pessoa, algo que tivesse em desalinho, algo não tivesse muito bem resolvido, que é um complexo que estaria negativo em alguma forma, constelado com energia muito forte, constelado associado, né, com uma conexão a uma imagem arquetípica e a um arquétipo que tendeu a trazer algo que precisa ser trabalhado, que provoca um transtorno, uma não muito familiaridade com a coisa, uma inquietação, uma não, vamos dizer assim, não confortável para a pessoa aquele conteúdo, aquela coisa que está sendo trabalhada. Bom, o conceito de complexo foi o modo de Jung vincular o pessoal com o coletivo. Experiências externas na primeira infância e através da vida agrupam-se em torno de um núcleo arquetípico. Eventos na infância e particularmente conflitos internos fornecem esse aspecto pessoal. Um complexo não é apenas o revestimento para um arquétipo em particular. Isso seria mais precisamente uma imagem arquetípica, mas um aglomerado de ações, com um guia aqui a mais, de diversos padrões arquetípicos imbuídos de experiência e afeto pessoais. Segundo Jung, a emoção é organizada por grupos de representações matizadas de sentimento. Aqui em Obras Completas 2, no volume 2, como eu falei, né? Está aqui nesses parágrafos 329 e 352, que também podem afetar a memória de modo que o conjunto todo das lembranças tem um colorido emocional definido. Olha que interessante. Então, a manifestação emocional que
como o nome já está dizendo, é emocional, é uma coisa que, de certa forma, provoca movimento. Se provoca movimento, vai partir já para o físico, né? Vai partir para a manifestação no consciente. E esse consciente se manifesta a partir de uma interferência de uma imagem arquetípica que, por sua vez, está associada a um arquétipo do inconsciente coletivo, né? Portanto, um complexo não é uma entidade simples. O complexo materno contém emoções decorrentes da interação da posição do ego com numerosas configurações arquetípicas, o indivíduo, a mãe, o indivíduo e mãe, mãe e pai, indivíduo e pai, indivíduo e irmão, indivíduo de novo, indivíduo e irmão, indivíduo, irmão e mãe, né? Indivíduo e família, etc. Para evitar as ramificações de lista tão infindáveis, necessitamos de um conceito como complexo. E aqui ele já entra com o conteúdo de ego, né? Que é importante para o que a gente vai, que é o último conceito que a gente vai falar aqui, e mostrando também já uma aproximação do que a gente chama hoje de constelação familiar, nessas conexões todas entre o complexo não é algo que está dissociado do familiar, geralmente o complexo está associado a um familiar, e isso também acaba gerando uma coisa que não se resolve somente com o indivíduo, tem que ser algo que precisa envolver a família. Jung chegou a essas grandes conclusões entre 1904 e 1911 por meio de seu teste de associação de palavras. Ele analisou as reações de pessoas a determinadas palavras de estímulo em termos de velocidade de resposta, hesitação, falta de reação, repetição, etc. Quando a lista de palavras era novamente apresentada, as discrepâncias eram anotadas, a tensão e a ansiedade em torno das palavras-chave, indicadores de complexo, davam um perfil dos problemas do indivíduo. Foi o que eu falei nesse instante, né, explicando para vocês já esse método que Jung usou, e isso está muito bem detalhado, é um dos livros mais grossos de Jung, das obras complexas, é o volume 2, que ele destrincha isso detalhadamente. Hoje em dia a gente sabe que não está sendo muito mais usada essa associação de palavras nas terapias, porque já existem outros caminhos muito mais fluidos, muito mais diretos, que a gente pode, dentro da aplicação do dia a dia, do caminho do dia a dia, porque o terapeuta já conhece como isso funciona de uma maneira mais completa nos dias de hoje do que naquela época. Naquela época era só para confirmar, comprovar a existência. Bom, aí a gente chega à teoria do ego. A teoria do ego de Jung afirma que o ego é o centro da consciência responsável por organizar pensamentos, memórias e percepções, fornecendo a sensação de identidade pessoal e continuidade, embora essencial para a interação com o mundo externo. O ego representa apenas uma parte da psique total, que inclui o inconsciente pessoal e o coletivo. Jung enfatizava que a saúde psíquica depende da interação equilibrada entre o ego e os conteúdos inconscientes, processo que ele denominou individuação. Nesse processo, o ego reconhece e assimila aspectos inconscientes como a sombra e os arquétipos, promovendo o desenvolvimento de uma personalidade mais completa e harmoniosa. Nada no inconsciente pessoal precisa ser redimido, salvo se o ego se sente ameaçado por seu poder arquetípico. Ou seja, o ego não pode assimilar um conteúdo puramente arquetípico, está errado aqui, e que imagens inconscientes precisam se humanizar e se personificar antes de poderem ser integradas, do contrário serão reprimidas. Então veja, por isso que é interessante a fantasia, por isso que é interessante a imaginação ativa. Essas coisas elas não são só caminhos para se melhorar as coisas, são terapias diretas, né? Você quando lê um conto de fadas, você está fazendo terapia, mesmo que você não interprete o conto de fadas totalmente, mesmo que você não consiga assimilar todo o conteúdo que ele tenha. Se a gente não interpreta um sonho, o próprio sonho em si já é uma terapia, porque a gente está, de certa forma, descarregando toda uma energia psíquica que poderia ser prejudicial a gente num sonho, que às vezes é um sonho forte, um pesadelo. Porque a gente tem pesadelo, às vezes esse pesadelo é para justamente descarregar essa energia toda que a gente tem acumulada, que poderia se transformar em um problema de saúde físico, um problema de saúde emocional, e que um sonho traz ali um bicho-papão, uma coisa assim forte, para descarregar aquela carga toda, personificando
e destruindo ou transformando, né? Eu até criei, na época de algum tempo atrás, personagens chamados psiconautas, que eles viajam, é como se fossem terapeutas, vamos dizer assim, né? Heróis que são terapeutas, que viajam no sonho da pessoa e encontram lá os monstros que corresponderiam a medos, a tristezas, a depressões ou coisas desse tipo. Em vez de ele destruir esses monstros, eles transformam esses monstros. Eles viram figuras mais dóceis e agradáveis, né, como pets, como cachorros de estimação, que você passa a cuidar dele, né, quando no sonho, né, a própria pessoa cuida dele no sonho. Então, assim, isso, de certa forma, é como se fosse uma forma de natural da nossa psique que ela encontrou para a gente conseguir sanar deficiências, assim como a gente tem alguns mecanismos que curam uma ferida quando a gente está quando a gente se corta. Então, é um mecanismo da natureza da psique, assim como a natureza fisiológica da gente tem um caminho para a cura do biológico. Então, isso faz parte de uma epistemologia única que Jung chamou de sincronicidade, que relaciona o físico e o psíquico como uma coisa só. Daí o fato de que acontecimentos da nossa vida que acontecem assim, que parecem coincidências, a gente precisa interpretar, porque são coincidências significativas, que elas merecem interpretação da mesma forma que num sonho a gente interpreta para entender o que é que aquilo está servindo para mim, por que aquilo veio ali para mim acontecer naquele momento, por que eu estava precisando que aquilo acontecesse comigo para que eu passasse por um processamento. E se a gente usa isso, tentar entender essas sincronicidades, né, essas coincidências significativas, vai ajudar muito a gente a entender o caminho que a gente tem que seguir, o que a gente precisa a cada momento fazer na nossa vida. Certo? A atividade arquetípica que constitui o mito do indivíduo é dependente de material fornecido pelo inconsciente pessoal. É vital conhecer o fator pessoal e que esta é a razão pela qual ele analisou o seu próprio mito pessoal. Ele poderia equivocadamente levar em conta seu próprio fator pessoal ao tratar seus pacientes. Então isso é bem importante, porque Jung fez uma prática de confrontar o seu inconsciente, que resultou nos livros negros, depois no livro vermelho, e ele aconselha a gente a fazer a mesma coisa. E ele mostra aqui, de certa forma, que ele com isso está buscando as características do inconsciente pessoal, quais são as imagens arquetípicas que ele cria, né? Então quais são os mitos que ele tem mais fortes dentro dele, e o que é que o mundo tem para dizer a ele sobre isso. Às vezes um acontecimento fora, como o próprio rompimento com Freud, que não foi voluntário, foi uma coisa que aconteceu porque ele foi mentalmente chegando a conclusões diferentes da de Freud. Pode ser até que algumas coisas ele reagisse no início e que depois assimilasse mais adiante, mas não totalmente. E o fato de Freud não ter tido talvez uma flexibilidade nessa questão de poder aproveitar alguma coisa que Jung estava descobrindo e assimilar também para ele, isso foi positivo, porque hoje a gente tem a psicologia freudiana, a psicologia junguiana, as duas são muito positivas, são muito válidas, e cada um vai ter, digamos assim, uma aproximação maior para uma ou para outra, e podem coexistir, podem existir também, podem coexistir, podem existir também terapias que trabalhem com as duas, como a gente viu na classificação aqui de Andrew Summers, e também a gente tem que entender que a partir dessa ruptura foi que Jung reagiu e conseguiu tomar uma afirmação. Se não fosse Freud e as guerras, vamos dizer assim também, entre aspas, Jung não teria feito o confronto do inconsciente dele, resultando no livro vermelho e resultando na psicologia analítica que ele tem hoje. O livro Símbolos da Transformação mostra a transformação de Jung, em Jung, saindo de um discípulo de Freud se tornando Jung. Lendo os Símbolos da Transformação, a gente vê no próprio prefácio as coisas que mudaram, né? O livro já é todo depois de que Jung se tornou Jung, né? Com alguns resquícios de Freud, mas a gente vai ver ali um Jung amadurecendo, um Jung se transformando, o Jung que ele gostaria de ser, trazendo o self à tona, sendo terapeutizado por ele mesmo através dos experimentos que ele fez com os livros negros e o livro vermelho. E quem lê os livros negros e o livro vermelho vai ver toda essa trajetória acontecendo e acaba fazendo a gente entender qual a trajetória que a gente tem que fazer, porque cada um tem a sua jornada do herói, cada um tem o seu mito. Pode ser que não tenha um mito só, mas tem um principal, que é a Magna Opus, né?
E a gente precisa saber qual é ele e a gente precisa, de certa forma, identificar no nosso entorno os caminhos que estão apontando para a gente essa trajetória, esse caminho, essa jornada, certo? Bom, aí temos aqui justamente uma tabela que mostra que as 3 escolas aqui e arquétipos e complexos e ego. Aí vamos ver como é que essa tabela resume de alguma forma, né, que é encerrando o nosso vídeo, que já está muito longo, né, mas vai dar mais de 1h30, né? Então a gente tem aqui, na escola clássica, arquétipos e complexos focam nos arquétipos como estruturas universais do inconsciente coletivo, sendo os complexos manifestações desses arquétipos na psique individual, a ênfase na individuação e na integração do self. Já na escola desenvolvimentista, valoriza a informação dos complexos a partir das experiências infantis e relacionamentos precoces. Os arquétipos são considerados em segundo plano, com foco nas dinâmicas interpessoais e no desenvolvimento psíquico ao longo da vida. E na arquetípica, concentra-se nas imagens arquetípicas e suas manifestações simbólicas, tratando os complexos como expressões dessas imagens. A abordagem é mais estética e simbólica, valorizando a multiplicidade de significados. Bom, agora contra o ego. Na escola clássica, é visto como o centro da consciência que deve se alinhar ao self. Problemas surgem quando o ego se identifica excessivamente com o self ou é dominado por complexos autônomos. Na desenvolvimentista, enfatiza a estruturação e coesão do ego desde a infância, considerando sua capacidade de mediar entre o mundo interno e externo. A análise da transferência é central nessa abordagem. E por último, na arquetípica, o ego é relativizado, visto como uma entre muitas imagens psíquicas. A ênfase está na alma e nas fantasias fundamentais que animam a vida psíquica. É uma síntese bem assim, reduzida e tal, mas eu acho que é válido para criar um gostinho de quero mais. Eu acho que é um livro caro, mas que eu acho que vocês devem, de alguma maneira, quando nada, pelo menos no PDF que a gente encontra do livro Jung e os pós-jungianos, na versão da Imago, a gente tem ele. Eu até posso deixar aqui no link o lugar onde vocês podem conseguir esse livro em PDF, mas eu aconselho que vocês leiam, estudem esse livro, aprofundem esse conteúdo, porque é um conteúdo, né, que vai ajudar vocês a entender melhor os livros que vocês vão ler de vários autores, vai entender melhor como que esses conteúdos podem ser melhor assimilados dentro da visão de Jung nos dias de hoje, como ele pode ser interpretado nos dias de hoje, dentro de uma perspectiva que os arquétipos já são melhor entendidos pelas pessoas, felizmente, né, e por conta disso a gente até pode fazer experimentos com a nossa própria vida, testando esses conteúdos que Jung trouxe para nós, certo? Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente colocar vídeos sobre esse da cultura esotérica no nosso canal, e aí vocês poderão ser avisados sobre isso quando entrarem no YouTube, logados na conta de vocês do YouTube, tá certo? Então, quero avisar também as pessoas que quando clicam ali no card que a gente coloca, elas não saem desse vídeo e vão para o card, não. Simplesmente ele vai aparecer para vocês e vocês vão poder assistir depois. Vai aparecer lá embaixo na descrição, se estiverem no computador, e aí vocês veem depois. Isso é uma coisa que é bom avisar, porque muitas vezes as pessoas não sabem e ficam sem querer clicar em cima na hora, né? Mas também, se quiser, podem voltar para o lugar onde a gente falou do card, ou pegar um izinho que vai aparecer aqui em cima, uma bolinha com i, e vão encontrar o card do que a gente notificou, certo? Então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.